Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá, meus amigos entusiastas da tecnologia e do conhecimento jurídico, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Eu sou o Thiago Facchini e desejo a todos vocês as boas-vindas. Estamos aqui mais um dia, como de costume, para um episódio sensacional. E hoje o tema é imperdível: como trabalhar com direito fora do Brasil. Se você quer saber mais sobre isso, ou já se perguntou, né, como pode ser, como deve ser a vida dos advogados brasileiros fora do Brasil, fica até o final, porque é neste episódio que você vai aprender tudo sobre este tema tão legal, tá bom? Antes de iniciar, é importante fazer um agradecimento ao curso de Direito da Univille, que apoia e incentiva todas essas conversas que a gente faz aqui no Juriscast, conversas jurídicas específicas de altíssima qualidade. Então, muito obrigado ao curso de Direito da Univille. Se você quiser saber mais sobre ele, basta acessar univille.br/direito, porque esse curso tem 25 anos de história e é detentor do selo OAB Recomenda. Tudo bem? Aproveitando, lembre-se que eu aqui, Thiago Facchini, estou em todas as redes sociais com esse nome, Thiago Facchini. Basta me seguir, buscar meu nome, poderemos compartilhar bastante conhecimento. E, claro, se você quiser conhecer a mim e a nossa convidada de hoje, você vai poder ver os nossos rostinhos em vídeo, tanto no Spotify quanto no YouTube. Além, é claro, deste e todos os demais episódios do Juriscast estarem também disponíveis em áudio e vídeo em todas as plataformas de consumo de podcasts, como o SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts e todas as demais. Tudo bem? Bom, vamos ao que importa. Vamos falar de direito, como trabalhar com o direito fora do Brasil. E para isso, como de costume, em todos os episódios do Juriscast, hoje não será diferente, temos aqui uma especialista neste mundo. A Rita de Cássia da Silva é a nossa convidada de hoje. Ela é graduada na Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, advogada internacionalista e é pós-graduada em advocacia empresarial trabalhista, previdenciária e previdência privada. É pós-graduanda em Seguro Social na Universidade de Lisboa. É especialista em Direito dos Expatriados, Imigrantes e Estrangeiros, com expertise em acordos e tratados internacionais e Direito de Família Internacional. Ela também é palestrante, colunista do blog Mães Expatriadas e consultora jurídica em legislação brasileira nos Estados Unidos. É CEO do Internazionale, uma comunidade de estudos de direito internacional que conecta mais de 70 advogados em 10 países. E também é fundadora do Stratégia, um programa de internacionalização da advocacia. Rita, seja muito bem-vinda ao Juriscast. Muito obrigada, Thiago. Saúdo aqui aos nossos ouvintes, a você, agradeço o convite. É uma alegria estar aqui compartilhando conhecimento jurídico, né? E mostrando aí sobre como é advogar fora do Brasil. Muito obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Eu confesso, como estudante de direito, atuante aqui na área de tecnologia jurídica, várias vezes eu me perguntei sobre essa experiência do advogado brasileiro pelo mundo e finalmente teremos aqui a oportunidade de esclarecer, acho que as minhas dúvidas, mas a de, com certeza, muito mais gente que está aqui na nossa audiência. Então, muito obrigado por ter aceito aí o desafio de compartilhar com a gente um pouco do seu tempo e muito do seu conhecimento, que pelo currículo já deu para ver que é bastante vasto. Bom, vamos lá, vamos começar do começo. Quais as suas percepções, né? Imagino que o nosso ordenamento jurídico ele é específico, é feito para o Brasil e tudo mais, mas é inevitável que as pessoas se movam, né? Que as pessoas desenhem seus futuros e seus horizontes, vão muito além aqui das nossas fronteiras, e que as pessoas pensem nisso, nesse negócio de, poxa, e se, né, eu for para lá, e se eu puder sair daqui onde eu estou hoje, se eu puder ir para fora do Brasil, será que dá para aproveitar o meu conhecimento, minha experiência, minha faculdade? E acho que a primeira pergunta é nessa linha. Poxa, dá para a gente ser advogado fora do Brasil? E se sim, quais, na sua opinião, claro, na sua experiência, são as áreas de atuação ou até os locais mais promissores ou menos complexos, né, para um advogado fazer sucesso também
fora do Brasil? Qual é a sua visão? Bom, nós temos, né, uma visão assim um pouco distorcida, né? Porque na verdade a gente não sabe como e de que forma poderíamos trabalhar com o direito fora do Brasil. A imigração, na verdade, ela sempre aconteceu e hoje nós somos 4,5 milhões de brasileiros no exterior. Então, acho até que por conta da mudança de governo e tudo mais, se acirrou bastante a quantidade de pessoas que estão migrando. Nada melhor que fazer um bom planejamento, né, previdenciário, e o direito internacional ele vem aí trazendo essa nossa condição de advogarmos fora do Brasil. É uma área, o direito internacional, de constante evolução, ainda mais nesse mundo globalizado, conforme eu falei. Inclusive, já deixo aqui o site Concórdia, ele está lá no Ministério das Relações Exteriores, ele traz mais de 1.986 acordos e tratados que o Brasil firma com outros países. Então, dessa forma, nós brasileiros temos duas opções para advogarmos na esfera do direito internacional. Nos nossos escritórios, mesmo estando no Brasil, internalizando uma parte, uma área ou uma esfera da nossa advocacia, utilizando acordos e tratados até os limites e a cooperação jurídica internacional. Ou nós migramos, né? Nós migramos, mudamos de país e aí tem todo um trâmite o qual precisamos verificar se o nosso diploma ele é aceito nesse novo ordenamento jurídico. Bom, citei o site Concórdia, ele traz acordos na esfera do direito civil, do direito penal, da energia, ambiental, marítimo, criminal, das famílias, aeronáutico, previdenciário. Eu atuo com expertise, né, no previdenciário e o Brasil ele tem 18 acordos firmados com outros países. Então, nem sempre, né, esses brasileiros eles sabem que eles têm direito aí a 2, 3 ou mais aposentadorias. Bom, eu comecei a atuar com foco na expatriação a partir de 2015, mais ou menos, até pelo fato de eu ter sido expatriada. Hoje, atuo com imigrantes, atendendo esses brasileiros e advogados que cada vez mais têm migrado. Quais áreas, né, Tiago, que tu me perguntaste, as quais esses brasileiros podem atuar? Direitos humanos internacionais em relação à proteção aí a nível global, conforme eu já citei. Advogados especialistas em direitos humanos trabalham com questões de crimes de guerra, genocídio, refugiados e migração, comércio de seres humanos e outras violações em relação ao direito. Direito internacional comercial, por conta dos negócios que o Brasil vem fazendo, né? O Brasil é um grande país, é uma grande potência. Então, é uma área em crescimento constante que envolve, né, os contratos internacionais e as disputas comerciais, arbitragem internacional e propriedade intelectual. Direito ambiental internacional, inclusive temos aí eu sempre falo que ela é a musa do direito ambiental, a doutora Samantha Pineda, o aumento dessas preocupações com as mudanças climáticas no mundo, né? A ONU está aí ligada de forma direta. Isso aí inclui acordos em relação a essas mudanças climáticas, a conservação da biodiversidade e regulamentações internacionais relacionadas ao meio ambiente. Posso falar novamente em relação aos refugiados e à migração? Eu acho que sempre quando um advogado ele migra, até mesmo pelo fato de ter passado pelo seu próprio processo, ele começa atuando na esfera da migração ou da imigração, né? Nós temos aí, inclusive hoje, algumas universidades trazendo pós-graduação. Eu sou docente da PUC Minas, que traz de forma aí magistral cada ponto a ser abordado dentro do direito internacional em relação aos refugiados, né? Direito internacional penal por conta dos crimes internacionais.
O genocídio, conforme eu já citei, os crimes de guerra, né, e os crimes aí contra a humanidade. A jurisdição desses tribunais, nós temos aí também o Tribunal Penal Internacional, e é uma área super interessante e crescente. Temos o direito internacional dos negócios e investimentos, também por conta da expatriação de empresas brasileiras, né, abrindo o seu negócio em outros países em expansão e em crescimento, mandando os empregados brasileiros ou gerando novos empregos no exterior. Os investimentos também, né, como sempre, aí em alta, e tem muito trabalho para um advogado internacionalista, né, conforme nós chamamos. Inclusive, por conta dessa demanda que é gigante, nós, em abril de 2024, estaremos na cidade do Porto em uma imersão exatamente para fomento de negócios internacionais entre Brasil, Estados Unidos e Portugal, junto com a nossa empresa aí parceira, a LPL, que é uma empresa tributária, e Global Mind, que é uma empresa aí também que eu coordeno com muito orgulho. Bom, de forma mais moderna, nós temos a cibersegurança e o direito internacional cibernético, né, com o aumento desses ataques aí transfronteiriços em redes sociais. Então, tem muito campo, esses são os que eu acredito aí que são as áreas, né, marcantes e promissoras dentro do campo do direito internacional. Nossa, eu adoro falar com um especialista, porque em uma pergunta você já deu a aula, já deu aqui conteúdo para várias outras conversas, mas assim, já respondeu na primeira e com maestria o que a gente quer saber com o título desse episódio, né? Poxa, é viável para os advogados brasileiros, né, trabalharem com direito internacional, trabalharem fora do Brasil e trabalharem em que áreas? Poxa, você já respondeu tudo, que delícia! É muito bom ter especialistas aqui, porque assim, ó, é garantido que a gente vai sair desse episódio tendo aprendido algo. Que legal, que legal. Bom, eu ia fazer uma pergunta mais para frente. Desculpa, pode falar. Não, eu ia até te falar que se você me deixar, é engraçado que as pessoas me dizem que quando eu começo a falar do direito internacional, os meus olhos, eles brilham, porque verdadeiramente é um campo vasto, é um oceano azul, que na universidade nós não estudamos de forma aprofundada. Então são aquelas questões que são, fulano casou com Beltrano, o casamento ocorreu na Inglaterra, é questão de prova, né? O filho nasceu na Espanha. É olhar a nacionalidade, né? E é isso. Vai bem além disso, né? E quem sabe não compartilha. É verdade. É verdade. Eu sou cidadão italiano e esse processo de formalização dessa cidadania, dessa dupla cidadania, foi bem assim. Os advogados que ajudam nisso têm o seu conhecimento, guardam para si e é isso aí. Então, é ainda mais louvável ter alguém aqui compartilhando sua experiência, seu conhecimento. De novo, muito, muito, muito obrigado, Rita. Bom, você falou sobre esse evento que você vai estar participando em Portugal, então assim, é inevitável que eu faça essa pergunta em algum nível, porque foi destaque na mídia, né, há um tempinho atrás, a OAB brasileira, a OAB lá de Portugal, a respectiva, né, entidade portuguesa dos advogados, tinha um acordo de reciprocidade que foi unilateralmente descontinuado, né? E como a gente sabe que a comunidade brasileira em Portugal é uma comunidade muito representativa, eu conheço advogados que atuam lá, a gente não pode deixar de falar deste tema aqui também. Na sua visão, o quanto que isso muda a perspectiva de quem já está lá, ou de quem estava se planejando, pensando em ir para lá, e se isso é um problema, ou isso é um detalhe, né? Como você falou, continua tendo dezenas de outras opções para os advogados brasileiros trabalharem tanto em Portugal quanto em outros países da Europa. Bom, complementando ainda, né, a primeira pergunta, que é potente, exatamente por isso nós criamos, né, pensei em criar o Internazionale, o Estratégia, por conta de trocar esse conhecimento. Bom, Portugal ainda é viável, eu sou inscrita pelo Conselho Regional de Lisboa e sou membro do Conselho da Europa.
Então, Portugal, ele sempre será viável. E por que ele sempre será viável? Ele é a porta de entrada para a Europa. Então, quando um advogado ele pensa em migrar, Portugal vai ser sempre aí uma primeira opção, até mesmo pelo fato, né, do idioma, por mais, né, que a gente saiba que não é igual, que tem vários termos e palavras aí que são pronúncias distintas, né? Então a gente sabe aí que é, mas não é. E os advogados brasileiros, eles já não podem, por hora, se beneficiar, né, do regime de reciprocidade entre as ordens Brasil e Portugal. Essa mudança, ela começou a vigorar a partir de 5 de julho. E eu lembro que quando eu fiz um curso há um tempo atrás, uma mentoria, porque eu queria efetivamente internacionalizar de vez a minha carreira, o meu marido me falou: se inscreva na Ordem de Portugal, porque vocês têm a reciprocidade e isso vai acabar. Né? Então eu escutei e eu fiz a minha inscrição. Na verdade, eu estive em abril, um congresso na Universidade de Lisboa, em Portugal, e já vinha aí o burburinho em relação à rescisão unilateral. A partir de 5 de julho, Lisboa não aceitou mais as inscrições e a cidade do Porto, porque tem essas diferenças também, né? Lá na cidade do Porto, o conselho ele vem aceitando as inscrições, mas ele não aceita o pagamento. Então, esperando que saia uma decisão final. Até então, eu olhei até ontem, né? Está parado, sem novidades. Mas eu acredito que vai bem além, né? Até pelo que eu já falei, já conversei aqui com vocês. Caso não seja possível fazer essa inscrição através do acordo, há como cumprir as normas e as regras. A princípio, sendo especulação, essas normas e essas regras eram para que tivesse um mestrado para poder fazer aí a inscrição e que fizesse a parte em relação ao estágio. Porque podemos falar a mesma língua, mas o direito ele não é igual, né? Nós sabemos disso. Eu atuo lá com bastante cautela, até mesmo pelo fato de não ter estudado ou ter me graduado no país. Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido, né? Eu aconselho sempre, se tem né, essa oportunidade de você migrar de uma forma legal, de uma forma segura, vá. Ainda mais com todas essas opções que eu passei, que a gente pode trabalhar mesmo seguindo, atendendo os nossos clientes, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, estando no Brasil ou em qualquer lugar aí do mundo. Sensacional! Eu tenho até aqui, eu deixei anotado para vocês que somos, em Portugal, 10% em relação aos inscritos na Ordem dos Advogados, em crescente ascensão. Então, somos muitos brasileiros, né? Muitos. E tem um outro detalhe também. Quando nós somos inscritos na Ordem aí em Portugal, ela já nos dá acesso a vários outros países. Então, é bem mais fácil se você quer tirar a sua carteira de advogado na Itália, na Espanha, na Irlanda, em outros países, Londres, na Inglaterra, né? Então, assim, você já tem meio caminho andado e menos requisitos de cumprimento para chegar aí à sua sonhada carteira, né? A segunda, como advogado internacionalista, internacional. Que legal, que legal. Já aprendi mais uma coisa hoje. Cada pergunta é uma aula. Tô adorando. Vamos seguir, porque eu sei que você também tem se envolvido com a publicação, né, com conteúdo, casos de pessoas que também atuam nessa área e tal. E por conta da sua experiência, né, e do conhecimento e reconhecimento, você conseguiu fazer parte desta publicação e tem um relacionamento com muitas pessoas que também estão fazendo sucesso em suas respectivas áreas de atuação, em seus respectivos países. Então, eu queria pedir para você falar um pouquinho sobre este item e sobre as referências que estão nele, né? Poxa, deve ter muita história de sucesso legal.
para inspirar o pessoal que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, né? Tem sim. Agora, né, a gente vai falar sobre o livro, né, o Empreendedoras da Lei. É um projeto da querida Gabriela Barreto pela GB Editora. E ele traz realmente muitas histórias de sucesso do protagonismo feminino, né, de mulheres advogadas, mães, esposas e principalmente imigrantes, as quais recalcularam a rota. Eu acho que eu falo sempre, né, em relação ao recalcular a rota, a você mudar, mas de você ter na sua carreira fases transicionais e importantes, as quais a gente deve valorar. Eu creio que somente nós somos 72, né? Então, creio que somente a Silvana Pinedo, que é jornalista, inclusive ela é minha assessora de imprensa, só ela não é advogada, mas escreveu um assunto importante que é o marketing e da comunicação no empreendedorismo jurídico. A gente tem falado muito, né, sobre empreender. Eu até acredito, o meu artigo, ele fala sobre brasileiros imigrantes. Então, eu acredito que é importante que a gente tenha um plano, que a gente faça um planejamento migratório. E imigrar é nada mais que um ato de coragem, né? Porque os brasileiros aí, como eu comentei, né, mais de 4,5 milhões de brasileiros, de comunidades brasileiras de peso pelo mundo, em geral, os brasileiros tendem a migrar para países desenvolvidos, né, de primeiro mundo. Lá pelos idos de 80 e 90, essas migrações, elas começaram, sabe, com aquele sonho americano de você viver uma vida com segurança, porque isso se mantém até hoje, com qualidade de vida e trazendo aí melhores condições aos seus familiares, seus filhos, marido, que seja, né, pais, mães, e também para que tivesse uma garantia salarial, um reconhecimento. Então, os brasileiros, eles migravam a qualquer maneira, a qualquer jeito. Isso tem mudado. Hoje, os brasileiros migram de uma forma correta, né, de uma forma segura, e também mudou o nível desses brasileiros. Hoje, eles têm formação, graduação, mestrado, doutorado, então eles têm cargos melhores. A gente aqui de novo vai falar sobre a globalização, sobre as empresas brasileiras ao redor do mundo e empresas estrangeiras que buscam qualidade de profissionais, mão de obra qualificada para atender, né, aí a sua demanda. No meu artigo, eu trouxe os 3 países na Europa que têm as maiores comunidades brasileiras, que é Portugal, Itália e Reino Unido. Eu contei um pouco das peculiaridades desses países, do motivo das migrações, né? Apresentei gráficos e tudo mais. Falei um pouco sobre a rede diplomática e a proteção desses brasileiros e, inclusive, o meu tema, que é o meu tema caro, que eu tenho a expertise, que é o planejamento também em relação à proteção previdenciária nesses países. Porque muitas vezes o brasileiro, ele sai, ele deixa lá a sua família, ele vai sozinho, ele migra sozinho. Ele migra até que ele consiga se tornar efetivamente um imigrante, né? Que é quando você tem a autorização, você tem o visto e você vive naquele país de forma legal. Então, muitas vezes ele tarda anos, ele já trabalhou no Brasil, ele tem um tempo o qual ele recolheu para a Previdência Social no Brasil, e ele trabalha anos até que ele consiga levar a família dele para aquele outro país, muitas vezes, conforme até eu falei aqui, né, que a gente aí dentro da Europa pode passar por vários países. Então, nós brasileiros não temos essa sapiência de planejar o futuro. E o Brasil, conforme eu disse, né, tem 18 acordos e tratados, dando aí uma concessão, muitas vezes, para que ele tenha 2, 3 ou mais aposentadorias, né? Então, na verdade, quando esses brasileiros querem e buscam a migração, falamos da Europa, o Empreendedoras da Lei é na Europa, por isso eu trouxe esses 3 países. Mas caso esse brasileiro que queira migrar, ele não tem uma ascendência europeia, ele pode comprar um passaporte. Há pelo menos aí 10 países os quais
tem ou temos essa opção. Estados Unidos é um deles, através dos vistos de investimentos. Portugal também. Tem Santa Lúcia, que é uma ilhazinha no Caribe. Eu tive o prazer de conhecê-la, maravilhosa. Bom, para a gente poder se aposentar. E vários outros, aí tem Grécia, tem Austrália, que a gente possa comprar um passaporte e migrar, né, de uma forma aí segura. Todas as outras mulheres empreendedoras que aí escreveram seus artigos, muitas contaram as suas trajetórias, como foi para elas essa fase de transição. E nós nos emocionamos muito, porque foram 5 apresentações que fizemos lá em relação ao lançamento do livro em 5 países na Europa. Nos reunimos na Universidade de Lisboa, em Portugal, que eu estive de forma presencial, e foi algo único. É muito bom que a gente consiga passar isso para o mundo e dizer que é possível migrarmos, empreendermos e compartilharmos o conhecimento o qual nós temos. Olha, se me deixar, eu fico aqui falando até amanhã. Pois é, que delícia. Quando o conteúdo é bom, a gente vai conversando, vai aprendendo. É uma delícia, né? Aproveitando aí, quando você mostra pra gente, ó, que legal. Esse livro é para Tudo minha de bom. uma honra, um prazer. Trabalho. Temos desembargadores, temos juízes, né? Foi um coletivo muito bonito, né? Foi uma união muito bonita em relação a essa obra. Eu tenho muito orgulho de participar dela, que seja aí a primeira de muitas. Sensacional, meus amigos. Doutora Rita de Cássia da Silva falando com a gente sobre como trabalhar com direito fora do Brasil. Se você está gostando deste episódio, por favor, deixa aí sua avaliação, seu joinha, seu coraçãozinho, suas estrelinhas e, claro, deixe também um comentário contando pra gente aí o que você está achando, qual a sua opinião sobre este episódio, a sua experiência nessa temática. Converse com a gente, eu faço questão de ler todos os comentários e respondê-los sempre que é conveniente, porque estamos aqui na internet, em redes sociais, e elas são feitas para socializarmos, tá? Lembrando que estamos em vídeo no YouTube e no Spotify, em áudio em todas as outras plataformas. Fique à vontade para consumir este e todos os demais episódios do Juriscast, que já são mais de 100, estão aí gratuitos para você evoluir junto comigo aí seu conhecimento na área jurídica. Quando a gente compartilha conhecimento de especialistas aqui com a doutora Rita, a gente multiplica o sucesso, multiplica as possibilidades de sucesso de cada um que nos acompanha aí dentro da carreira jurídica. Tudo bem? Bom, adorei até o momento, tenho mais algumas perguntinhas aqui, tô empolgado. Essa sua experiência é muito legal, porque ela é mega específica e permite que a gente tenha aqui vários insights. E um deles que me passou, quando eu pensei na pauta deste episódio aqui, é muito simples a gente imaginar um advogado crescido no Brasil, formado no Brasil, que vai para fora. Mas também, como você falou, não é necessário para trabalhar como um advogado internacionalista que a pessoa saia do Brasil inicialmente para executar esse tipo de trabalho, né? Dá para começar daqui também, né? E para quem está aqui, quer começar, ou para quem quer ir para fora, o que você entende que é importante do ponto de vista de características, tanto soft skills quanto hard skills? O que você entende que, poxa, faz diferença real para um advogado ser bem-sucedido, para uma advogada ser bem-sucedida nesta carreira aí que você escolheu, que você está ajudando a gente a entender um pouquinho melhor? Bom, primeiro eu compartilho do mesmo pensamento que o seu, né? Que é quem compartilha cresce, né? E, bom, em relação a essa mudança, né? A você ter êxito no exterior, ou inclusive compartilhando realmente conhecimento e atendendo, às vezes, até mesmo estrangeiros no Brasil para resolução de questões. Bom, se esse advogado quer internacionalizar a sua carreira, ele tem que pensar qual é a área de atuação dele. Morando no exterior há praticamente uma década, primeiro eu fui expatriada,
Hoje eu sou imigrante. Eu vou contar um pouco assim da minha história, né? Porque como começou essa internacionalização? Começou porque as pessoas ao nosso redor, elas eram expatriadas e elas queriam entender se estava tudo ok ou se não estava tudo ok em relação à empresa. E eu atendo empresas desde 2000, há bastante tempo. 2006, 2010, há bastante tempo. E aí eu comecei a atender esses empregados em relação à expatriação. O Brasil, ele tem uma lei que é bem curta, né, em relação a essa questão. E depois eu não parei mais. Então, tem campo de trabalho, tem campo para atuação. Eu acho que a barreira seria, no caso da migração, reconhecimento de diploma, né, de qualificação. Nós falamos aqui de Portugal, mas cada país teria de forma específica os seus requisitos e a sua forma de validação de diploma no exterior. Nós temos aí as barreiras linguísticas, porque muitas vezes ir para Portugal é fácil, porque falamos o português, né? A barreira linguística é a fluência nesse idioma local, que muitas vezes é um requisito fundamental para advogar no outro país ou no país de escolha. Além disso, tem o conhecimento de terminologias jurídicas, o direito jurídico específico, né? Porque a gente fala do português, nós temos que falar bem em português. Sim, mas nós temos aí a parte jurídica específica. Se é difícil para a gente, conforme tu falaste hoje, né, do juridiquês, imagina em outra língua, em outra esfera. Nós fizemos o lançamento do livro na Espanha, né, eu falo espanhol fluente, e eu fiz a apresentação em espanhol por respeito à recepção desse país para conosco. Então, eu acho isso importante. Nós temos os exames de admissão, conforme eu já falei, né, que cada país aí traz suas normas, regras e requisitos. Aqui nos Estados Unidos, eu moro em Nova York, então já o país, ele tem 50 estados e cada estado tem a sua norma e a sua regra para que se faça a prova, que é igualitária ao AB, que seria o BAR, né, que é o exame de admissão para que você advogue. Então, imagina os outros países. É importante que a gente avalie, que verifique, que pesquise, para que faça verdadeiramente uma migração consciente, segura, né, certa de levar toda a documentação necessária e não ter um estresse lá na frente. Nós temos ainda as diferenças jurídicas, né, os sistemas legais em cada país, que é importante. Os advogados brasileiros, eles precisam se adaptar a esses novos procedimentos, as regras e as práticas jurídicas. Esse, inclusive, foi um dos fundamentos que, de forma unilateral, Portugal, né, suspendeu aí o acordo de reciprocidade com o Brasil. Nós temos os custos financeiros. É caro, né, a obtenção de qualificações internacionais. Aqui nos Estados Unidos, nós temos o LLM, né, que seria um mestrado, e para isso teria que desembolsar aí baixo, no mínimo, entre 50 a 60 mil dólares, até aí uns 200 mil dólares por semestre. Então, há uma preparação não só jurídica em relação à documentação, a visto, a tudo mais, em relação à parte documental, né, essa preparação, esse cuidado, tudo mais, e a parte financeira, segurança aí financeira em relação ao dinheiro, aos valores, a quanto tempo esse advogado que vai migrar ou esse brasileiro migrante, né, ele vai ficar sem trabalhar ou sem ter o sustento da sua família. Quando a gente faz um planejamento, assim, a gente sempre passa que essa pessoa tem que ter pelo menos, por base, 1 ano de reserva financeira para que ela inicie, para que ela recomece. Posso citar ainda o reconhecimento de experiência profissional. Muitos países, eles podem solicitar essa prova, né? Tempo de experiência, expertise, onde trabalhou, diplomas, mestrado, doutorado, pós-doc e tudo mais. Obtenção de visto, conforme eu já falei,
E adaptação cultural e social. Essa eu acho que é o ponto. Nossa, muitas vezes a gente acha que todo mundo é criado daquela forma e que o correto é o que nós aprendemos. Eu sou gaúcha, né? Acho que o meu sotaque aí, ele não me largou ainda, né? Eu sou gaúcha, eu morei no Rio de Janeiro por 21 anos e já estou aí fora do Brasil há uma década. E fui aprendendo em cada país que eu fui passando a respeitar a cultura, ao que ele oferece, e agregando assim um pouquinho na cultura que eu tenho dentro da minha casa. Então, acho muito importante esse aspecto cultural. Hoje se fala muito da psicologia intercultural, né? Que são psicólogos preparados para atender brasileiros que estejam aí fora do país, né? Que sejam expatriados ou que sejam migrantes. Eu acho que o networking é algo muito importante, porque não adianta nada também migrar, querer trabalhar e não fazer um networking, não conhecer pessoas, não estar aí integrado à comunidade, não buscar por onde a gente possa, conforme eu já falei aqui, pontuar essa transição e que se torne aí um sucesso, né? Então, mais ou menos aí dentro desse parâmetro e nessa visão. Sensacional. Você já deu aí o caminho das pedras. Você falou de possíveis barreiras, você falou de pontos importantes, você deu a linha do planejamento para quem gostaria de seguir neste mesmo modelo de carreira. E eu tenho uma pergunta bem específica. Nós, enquanto brasileiros, temos características únicas. E você acredita que para nós, brasileiros, exista algum tipo de vantagem nessa transição, né? Brasileiros, por serem brasileiros, pelo histórico cultural que tem, eles têm algum tipo de vantagem, algum tipo de facilidade por serem mais assim, mais assado, ou ao contrário, uma dificuldade? Poxa, brasileiro é muito assim, aqui nos Estados Unidos não funcionaria, não rola. Tem alguma dica aí que você possa dar para o pessoal que está pensando assim, pô, acho que é para mim, acho que tem o que precisa, mas o que é importante que a gente saiba assim, pô, brasileiro tem que se ligar nisso aqui? Olha, em geral, todo mundo ama o Brasil, né? Só que eu vou além. Eu não quero que as pessoas amem o Brasil só pelo futebol e pelo samba, né? Então, eu acho que o brasileiro é um povo muito alegre, muito feliz, muito contente e trabalhador. As pessoas, assim, eu vejo muito, né, que elas valoram a nossa responsabilidade, o nosso trabalho, e eu acho que temos aí um perfil, sim, de responsabilidade, desde que a gente respeite a cultura do país, o qual a gente migra, e creio que é bem interessante e capaz de brasileiro se adaptar. Alguns não conseguem, né? Será que esse brasileiro ele consegue lidar com a saudade? Uma palavra que a gente não tem nem tradução, de estar longe do seu país, de estar longe dos seus, os domingos não serão mais os mesmos. Será você com a sua família, um contando com o outro. É claro que nessa jornada, eu aqui já tenho vários amigos, nós temos, né, vários amigos, networking, trabalho em conjunto, mas o início ele não é fácil. Eu acho que você tem que estar bem resolvido dentro de você e para com a sua família. Voltando, eu acho que tudo diz respeito lá ao plano, ao processo migratório. Tem que ser muito bem conversado para o que faremos? Quem vai migrar? A família toda? Por quê? É uma expatriação? Não é uma expatriação? O que o outro, né, se é um casal, o que ele vai fazer? Vai trabalhar? Não vai trabalhar? Vai tirar um tempo sabático? Vai cuidar dos filhos? Temos filhos? Como será nesse local? Vamos alugar um imóvel? Vamos comprar um imóvel? Né? Então, vamos revalidar o nosso diploma? Não vamos, vamos empreender. O que vamos fazer? Então, é tudo muita estrutura e eu acho que o brasileiro, né? O brasileiro não desiste nunca. Então, nós temos uma alegria, nós temos uma persistência
E conforme eu até citei os estudos e o artigo que eu escrevi, cada vez mais nós estudamos e estamos aí ascendendo profissionalmente. Então temos tudo para sermos sucesso, não só no Brasil, mas também no exterior. Maravilha. O tempo voa quando a gente fala sobre temas legais com pessoas que nos agregam e aqui nessa conversa não foi diferente. Para a gente finalizar este papo, gostaria de lhe pedir referências, né? Você é uma referência, você tem, inclusive, parte da sua atuação é para ajudar pessoas que estão se colocando nessa situação. Para algumas pessoas a vida os leva a isso, para outros é uma escolha, como você falou. Mas todos eles, em algum momento, vão precisar de referências, né? Seja estudar aí o caso de quem já passou por isso, seja conversar com alguém como você ou outras referências. Então, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, que referências, que contatos você recomenda, que pessoas, que livros, que sei lá, o que você diria para quem está passando por esse momento de planejamento, ou a vida está levando essas pessoas para lá? Que referências que você recomenda que essas pessoas consultem e busquem para que esse processo seja uma transição mais tranquila, mais segura e, acima de tudo, mais bem-sucedida? Nos sigam, né, nas redes sociais, @dv.ritasilva. Sigam o Internacionale, que é a comunidade Internacionale, que ela começou exatamente por isso. Eu estudei, eu fiz uma mentoria, eu fiz um outro curso e eu pensei, nossa, eu busquei uma comunidade que entregasse o que nós entregamos, exatamente pelo fato de não ter. Nos reunimos todas as quintas-feiras e falamos de direito internacional, privado e público, e ajudamos uns aos outros. Tentem buscar parcerias confiáveis, advogados que tratem sobre o tema, né? Hoje, com o Instagram e com redes sociais, é mais fácil da gente conseguir, né, essa troca. Toda quinta-feira a gente sempre fala de assuntos super interessantes. Eu tento, da melhor forma possível, trazer autoridades, né, de direito de família. Muitos casos, inclusive eu atendi há pouco tempo uma brasileira que não poderíamos caracterizar o sequestro internacional de crianças. Então, muito cuidado, muita lisura no atendimento, acolhimento dessa pessoa que já está fragilizada. E lá dentro dessa comunidade, nós trocamos essas experiências para que a gente tenha realmente excelência no atendimento. Disso saiu, né? Criamos aí o Estratégia, que temos o método PPE, que é o planejar, né? Programar, planejar e executar, que nós mentoramos advogados para que eles internacionalizem pelo menos aí 3 serviços e trabalhem com excelência atendendo esses brasileiros e essas demandas. Aí às vezes nós pensamos, nossa, mas são só pessoas físicas? Não. Também empresas cada vez mais. Eu fui num evento aqui em Manhattan tem umas 2 semanas mais ou menos, que foi investimentos para a África. Lá eu fiz muito networking, muitas empresas que estão buscando pessoas que falam português, que às vezes a gente acha que é impossível. E não é impossível. Bom, se você não fala uma outra língua, arranha aí no espanhol, faça parceria com pessoas ou com outros advogados que já são atuantes na área. Você não fala inglês, paga uma consulta para um advogado que possa te ajudar, né? Ou faça a parceria. E as pessoas não sabem esse caminho. Então, não desistam. Já disse, nos acompanhe aí nas redes sociais. Eu terei maior prazer em ajudar, em auxiliar da melhor forma possível. E eu creio muito nessa troca, né? O Internacional, ele nasceu com muito amor, mas muito mesmo. Hoje somos 70 advogados em mais de 11 países, tratando com carinho do direito internacional. Que legal, meus amigos, doutora Rita de Cássia da Silva, palestrando aqui para a gente, dando aula sobre como trabalhar com o direito fora do Brasil. Sem dúvida, você, assim como eu, no mínimo, se empolgou. Certamente aprendeu algo e espero que esse episódio tenha feito diferença aí na sua vida. Então, encaminhe para os seus colegas advogados, seus colegas que eventualmente
estão aí buscando algo nessa linha, pensando sobre ou não, para que mais gente aprenda com a gente aqui todo esse conhecimento que a doutora Rita trouxe para a gente aqui gratuitamente. Doutora Rita, muito obrigado por ter vindo compartilhar comigo e com toda a audiência do Juriscast, tá? Gratidão, Juriscast. Muito obrigada, Tiago. Foi um prazer estar com vocês hoje. Toda vez que eu tenho a chance de compartilhar conhecimento, eu estarei presente. E que possamos aí seguir auxiliando, ajudando a comunidade brasileira pelo mundo. Muito obrigada. Maravilha. Muito obrigado, doutora Rita, e muito obrigado a você, entusiasta da inteligência jurídica, que está aqui em mais um episódio, buscando mais conhecimento para ter uma carreira, uma atuação jurídica de sucesso, com mais benesses para si e para todos que o rodeiam. Então, muito obrigado por ajudar o Juriscast a superar a marca de 300 mil ouvidas, os 100 episódios. É por conta de cada um de vocês que nos acompanha que a gente faz cada novo episódio a cada quinta-feira, tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou até o final de mais um episódio do Juriscast. Nos vemos na quinta que vem. Até lá e tchau. Até logo. Você ouviu o Juriscast. Produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.